Senhores magistrados, servidores e demais convidados, bom dia. Iniciamos neste momento a abertura do 4º Congresso de Previdência e Direito, Segurança Jurídica e Reformas, uma realização do Centro de Estudos da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com o apoio da EMAG, Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. A mesa diretora da abertura do painel Previdência Social no Poder Judiciário e no Poder Executivo será composta pelos excelentíssimos senhores Desembargador Federal Paulo Domingues, da Diretoria da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Juiz Federal Bruno César Lorenzini, presidente da AJUFESP. Juiz Federal Fernando Marcelo Mendes, secretário-geral da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Procuradora Regional da República em São Paulo, Zélia Luísa Pierdonat. E pelo senhor Clayton Rosa Carneiro, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o desembargador federal Paulo Domingues. Muito bom dia a todos. É um grande prazer dar início a mais este congresso sobre Previdência e Direito. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e da Escola da Magistratura. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, né? Doutor Fernando, doutor Bruno, doutora Zélia, doutor Clayton, e agradecer o apoio constante que nossos patrocinadores dão aos eventos da AJUFESP, a Caixa, Itaú. Sem isso, a realização desses eventos seria sempre muito mais difícil. A relação de previdência é uma relação sempre muito conturbada, como são todas as relações de longo prazo, sejam as pessoais, sejam as profissionais, sejam aquelas de direito público. Ao longo de tantos anos, as pessoas contribuem para, no futuro, ter a expectativa de obter um benefício, e a vida é muito dinâmica, podem acontecer coisas no caminho que afetam essa relação de várias maneiras. Pode ser uma guerra, pode ser uma crise, pode ser uma série de coisas que venham a impactar a relação de natureza previdenciária que vai se prolongando no tempo. Então, isso também vem a impactar o nosso trabalho, porque nós temos que analisar processos aos milhares que são regidos por legislações diferentes ao longo das décadas, né? E nós sabemos bem o trabalho que isso nos dá. Por isso é importante que a gente avalie constantemente essa evolução legislativa, porque isso é fundamental para o exercício adequado do nosso trabalho, assim como também é muito importante que a gente avalie as perspectivas de mudança para o futuro, porque elas virão, sejam aquelas que estão sendo discutidas agora, sejam outras que virão para o futuro, né? E também é natural que assim seja, porque a vida é dinâmica. Como essas mudanças virão a acontecer, se serão para as pessoas que vierem a ingressar no sistema, como elas vêm a impactar as pessoas que estão no sistema, quais as alternativas existentes, quais as alternativas que serão criadas para o futuro, que será objeto do nosso estudo hoje. Por isso, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, e desejar que tenhamos apresentações e discussões bastante interessantes, tenho certeza que elas serão,
Tá? Muito obrigado, e eu passo, então, a palavra ao presidente da JUFESP, doutor Bruno. Bom, queria começar agradecendo a todos pela presença nesse mais um evento da JUFESP, e nós temos marcado presença nesses debates. Por isso, eu agradeço especialmente ao nosso querido diretor e desembargador federal, Dr. Paulo Sérgio Domingues, por conduzir aqui os trabalhos. Agradecer novamente, isso não canso de agradecer, porque é realmente muito importante esse apoio da Caixa Econômica Federal e do Itaú Unibanco. Por isso, eu agradeço aos senhores Cleiton e Rogério, que estão aqui hoje, e também ao Dr. Choi, que também já tive a oportunidade de agradecer pessoalmente. Esse apoio é fundamental para que nós consigamos realizar esses eventos. Também quero justificar aqui a escolha dos palestrantes. É claro que o coordenador do nosso Centro de Estudos, que é o Dr. José Carlos Francisco, que daqui a pouco deve estar por aí, um agradecimento especial a ele por ter organizado mais este congresso. E esses dois palestrantes, realmente, além de amigos, né, são amplos conhecedores do tema, começando pelo meu querido amigo Fernando Mendes, que já tem aí uma representação associativa de longa data, hoje nosso secretário da JUF, foi presidente da JUFESP, foi quem me convidou para essa tarefa, falou que era tranquilo e eu já estou percebendo como é que é. E enfim, o Fernando ele tem aprofundado muito no estudo das questões da reforma, na possibilidade de migração, enfim, uma série de questões aqui que ele trará. Normalmente a gente já conversou muito sobre isso, eu sempre saio com uma confusão mental enorme. Não, ele é muito claro no que diz, mas... Eu vou ter direito a réplica. Mas, na verdade, pela angústia, e eu acho que todos aqui que são servidores, são magistrados, a angústia que nós vivemos hoje de saber se nós devemos migrar, se não devemos migrar, se esse benefício especial é algo bom ou não. E, então, essa confusão mental não é pelo que o Fernando diz, ele é muito claro no que diz, apesar de corintiano, mas sim pela dificuldade que nós vivenciamos hoje, todos nós que somos da justiça, enfim, somos magistrados, servidores, que temos que lidar com essa questão da reforma da Previdência e essa opção tão difícil. Espero que a palestra do Fernando, com certeza, ajudará. Eu vou rapidamente dizer que ele é doutorando em Direito pela PUC, foi nosso presidente da JUFESP, foi procurador do Estado, mestre de Direito do Estado também, pela PUC. Então, o Fernando, com esse currículo brilhante, nos trará essas reflexões hoje, tá, sobre o tema do regime obrigatório e regime complementar, e também teremos a palestra da nossa querida amiga, companheira de tanto tempo, companheira também lá do Mackenzie, né, de docência, a Zélia Luísa Pierdoná, procuradora da República, ampla conhecedora do tema da Seguridade Social, possui mestrado também pela PUC, doutorado em Direito do Estado pela PUC também. Hoje realiza estágio pós-doutoral na Complutense de Madrid. E a Zélia também abordará, sempre com suas observações sempre pontuais e fortes, nos trará hoje as suas reflexões sobre esse tema tão importante. Então, sem mais delongas, eu vou devolver a palavra ao nosso presidente, ao desembargador Paulo Sérgio, e apenas novamente agradecendo o apoio da Virgínia, da Patrícia, enfim, da Camila, que trabalham com a gente lá na JUFESP, colaboram todo dia, os diretores que estão aqui, o desembargador Nino, o Ronaldo, a Caroline, enfim, não quero esquecer o doutor Otávio, o doutor Thaís, enfim, todos os colegas, Lin, Adriana, todos os magistrados também que estão comparecendo, a Kátia, e, enfim, todos os servidores, todo o público presente, muito obrigado aí pelo prestígio a mais esse congresso, e devolvo a palavra ao desembargador Paulo Sérgio. Muito obrigado, caro Bruno, por sua clareza, que nem sempre é compartilhada por outros colegas, assim. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao nosso amigo Fernando Mendes. Bom, tá ligado aqui? Bom dia a todos. Essa questão esse ataque aqui se deve principalmente a uma razão futebolística.
É só ver a tabela do Brasileirão e a gente entende a certa, assim, a raiva dos colegas aqui, né? Mas tudo bem. Agora, bom, eu agradeço o convite do Bruno, do Zé Carlos. Eu vou tratar isso aqui, essa conversa, de uma maneira mais informal, para que a gente possa, na verdade, o Bruno acabou, talvez sem querer, mas ele disse uma verdade. A minha proposta aqui é trazer um pouco de confusão, no sentido de que vocês possam, que a gente possa junto refletir sobre um aspecto dessa questão previdenciária que hoje nos preocupa a todos, servidores públicos, né, de uma maneira geral, e particularmente aqui, eu como secretário-geral da AJUF, a magistratura federal. É um tema que acho que eu vou tentar fazer aqui, Paulo, Bruno, porque a Zélia até, do ponto de vista técnico, certamente vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas um problema de uma leitura que a gente tem, pelo menos fazer, ou tentar fazer em relação a esse cenário que nós temos à frente, em relação ao regime previdenciário que hoje estamos vinculados, e que tipo de regime previdenciário nós podemos permanecer, ou que tipo de regime previdenciário virá a existir aí nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. E isso vai certamente ter um impacto e vai um peso na decisão em relação a uma opção que hoje se encontra aberta, que é a possibilidade de migração de regime. Eu quero aqui deixar claro também que eu não estou aqui defendendo a migração, nem querendo dizer que ela se trata ou não da melhor opção. Até porque eu acho que essa decisão tem um caráter muito pessoal e cada colega vai ter que avaliar a sua situação concreta para fazer essa decisão, né? Eu acho que a associação, desde algum tempo, tem procurado, e nesse sentido, que o Bruno falou que eu tenho me aprofundado, mas é aprofundado nessas discussões, da gente trazer dúvidas, reflexões, junto à administração também, porque a interpretação da lei hoje tem gerado algumas discussões que nós já estamos trabalhando junto à administração para tentar conferir um mínimo de segurança jurídica para aqueles que vierem a fazer a migração, ou aqueles que entenderem que a permanência no regime próprio, na forma que se encontra, seria a melhor solução. Então, a JUF vem discutindo isso já de algum tempo. A JUFESP, na verdade, fez um estudo, logo após a regulamentação da questão do fundo da Previdência Complementar, pela lei, cadê o número da lei aqui? Que é a lei 12.618, de 2012, e após a regulamentação dessa lei, o que ela passou, fez um corte em outubro de 2013, aqueles servidores, magistrados que ingressaram no serviço público a partir de outubro de 2013, obrigatoriamente já passaram a pertencer a um regime de previdência diferenciado dos demais, né, salvo se já tivessem no serviço público. Então, a JUFESP fez um primeiro estudo sobre isso, regime da Previdência da Magistratura. Acho que é material que depois a gente pode colocar à disposição de todos, os juízes já receberam, mas hoje também para os servidores aqui, eu acho que o público, né, tem servidores, advogados, então acho que é importante a gente disponibilizar. Esse estudo foi aí coordenado por colegas que estão aqui, a Carol, a Adriana, o Ronaldo, o Mar, o Décio, né, e o Ricardo fizeram uma primeira leitura sobre essa legislação, já estabelecendo dúvidas e já também trazendo respostas. Mas isso, o que a gente sentiu, que num primeiro momento, isso de uma certa maneira não preocupou muito, e eu aqui falo pela magistratura, os juízes que já estavam no regime próprio, né? Olha, isso aí é um problema sério, mas é uma questão que vai afetar aqueles que entraram na magistratura a partir de 2013, mas aqueles que já estavam antes, né, da emenda de 2003, já têm garantido algum tipo de regra de transição. Então, essa possibilidade de migração, ela não trouxe grandes preocupações, né? Nós fizemos, a Adriana está aqui, a Carol está aqui, a gente fez um evento aqui na JUFESP, na verdade era um debate, para que os magistrados viessem. O Edmilson Chagas, que é o diretor da FUNPRESP, que também vai participar aí da discussão, veio apresentar,
né, todo um estudo sobre isso, nós tivemos 5 ou 6 pessoas no máximo. Porque isso não me diz respeito, né? Agora, o que aconteceu de mudança nesse cenário político e que, a meu ver, e os colegas estão percebendo isso, justifica hoje essa preocupação em relação ao regime, a possibilidade de imigração e a opção pelo benefício especial, né? Isso começou a assim, ter essa repercussão maior quando essa proposta de alteração da Constituição, essa PEC da reforma da Previdência, cogitou a possibilidade de modificação das próprias regras de transição. Se a própria regra de transição não está sujeita à segurança jurídica, se as próprias regras de transição podem ser modificadas, eu tenho que avaliar essa possibilidade de imigração de regime. Então, a gente voltou a discutir isso de uma maneira mais detalhada, participamos de alguns debates, e a ideia, né, de inserir essa discussão nesse evento de previdenciário veio a partir dessa necessidade, que hoje ainda a gente conversa com alguns colegas, e uma boa parte desses colegas até desconhece essa possibilidade, né? É boa, não é boa? Isso cada um vai ter que avaliar, e a minha ideia aqui, Paulo, é de que a gente coloque o tema em debate, traga algumas preocupações. Eu tenho até alguns dados que são meus, que eu pedi algumas informações para até uma referência, que acho que isso ajuda assim, a dimensionar o problema. Então, eu vou até trabalhar com os números que seriam, na verdade, do meu caso específico, para que isso, né, eu tenho 15 anos de magistratura, né, Lino? Completamos 15 anos no dia 22 de magistratura. Então, quer dizer, a Kátia também. Há um perfil de juízes nessa faixa aí de 15, 20 anos, né, que vai se aproximar muito da minha realidade. Então, isso serve como um parâmetro. Outros colegas mais antigos, assim, como o Paulo Sérgio, né, que já é muito experiente, o Nino, então, eu também tenho uma outra realidade, que são colegas aí do primeiro, segundo concurso, terceiro, mas também que tem que fazer você era prodígio, né? Você tem que fazer essa avaliação, né? Então, agora, eu também tenho, quando a gente tem debatido isso, e a JUF, isso eu acho que é importante também destacar, porque sempre que a gente fala alguma coisa, parece que a JUF está defendendo determinada postura. Então, esse é um ponto que eu procuro sempre destacar. Eu participei recentemente lá de uma discussão como essa, lá com o pessoal no Paraná, da PAJUF, e, assim, a posição da JUF, então, esse é o aspecto importante. Para nós, haveria necessidade, e nós estamos trabalhando no sentido de manter a unidade do regime previdenciário da magistratura, né? A partir do momento que houve uma fragmentação do regime previdenciário da magistratura, colegas sujeitos a regras de regime de previdência diferentes de acordo com o período que eles entraram na magistratura, para nós isso é um problema sério, porque ela, de uma certa maneira, enfraquece o que a magistratura tem de mais relevante, que é a unidade e a possibilidade de tratamento igual, na ativa e também quando passar para o regime, quando passar para a inatividade. Agora, esse é um dado que o modelo constitucional foi alterado e a JUF tem, dentro dos caminhos que são possíveis, questionado essa modificação. Então, nós temos aqui, a título de exemplo, a DI 3998, que discute, né, as modificações que foram implementadas pela emenda 20 e pela emenda 45. Né, isso é um objeto de discussão, o relator é o ministro Gilmar Mendes, que a gente defende. Aí, aqui não vou entrar nessa discussão, não vou entrar... parece que isso, a relatoria causou um certo... Mas, acho que é a impressão. Mas, veja, essa questão está posta no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, e aqui não é objeto no nosso debate quais vícios que podem ou não justificar a inconstitucionalidade dessa reforma, mas o fato é que essa discussão existe. Então, essa é uma posição institucional da JUF no sentido de defender a unidade do regime previdenciário. E uma outra ação que nós também temos como importante é a DI 4946, que é exatamente a que veio questionar essa criação do regime de previdência complementar para a magistratura. A relatoria dessa DI é do ministro Marco Aurélio, que criou a estrutura da previdência complementar e do FUNPRESP-JUDE. Né? Então, a JUF também está, do ponto de vista constitucional, discutindo essa modificação
para que se preserve o caráter da unidade da magistratura no regime previdenciário. O cenário é simples, está longe disso e, obviamente, que essas circunstâncias políticas, econômicas, tornam mais difícil ainda uma reversão disso, até porque o tempo vai passando, essa questão vai se consolidando, mas, do ponto de vista assim, institucional, é importante dizer isso. Então, a JUF está promovendo esses debates, está discutindo o modelo de regime de previdência complementar, de migração, mas a nossa pauta, a nossa assim, postura política em relação a trabalhar para que isso seja revertido. Não é simples, mas acho que esse esclarecimento é relevante, porque, para nós, isso é um ponto, talvez, hoje, mais importante que a magistratura tenha que se preocupar, porque, a partir do momento que você tenha uma diminuição na relação da sua inatividade, assim, a perspectiva de não ter um regime de previdência adequado, isso traz certamente um grande reflexo negativo para a carreira como um todo. Então, a gente já está vivenciando isso, né? Então, dentro desse cenário, por isso que eu, Paulo, fiz esse esclarecimento, né? Exatamente para que não se pense que a JUF está aqui defendendo isso ou aquilo. A nossa postura aqui é exatamente trazer essa discussão, a reflexão, mas vamos, dentro dos caminhos adequados, tentar preservar essa unidade, né? A gente, assim, houve recentemente uma bonificação constitucional também relevante. Isso, de uma certa maneira, dividiu os colegas, que era a questão da emenda constitucional que levou para 75 anos a aposentadoria compulsória. Nós estávamos defendendo, dentro do Supremo, que essa modificação, da forma pela qual ela foi feita, ela não poderia atingir a magistratura, exatamente porque essa matéria seria uma matéria reservada à lei complementar ao Estatuto da Magistratura, que teria que ser de iniciativa do Supremo. A PEC, a emenda constitucional, né, acabou depois sendo estendida para todo o serviço público, para pegar também, era no primeiro momento só os tribunais superiores, mas acabou também, por uma lei complementar, sendo estendida a todos os servidores públicos, afetando também a magistratura. E, nesse ponto, houve uma, assim, vamos ser muito transparente, uma divisão interna dos juízes. Por quê? Porque alguns, obviamente, entenderam que era bom estender a aposentadoria para os 75 anos, porque permitiria que se continuasse no serviço público. Do ponto de vista de modelo jurídico, eu acho que isso foi um grande problema para nós, porque isso enfraqueceu a tese de que haveria ali uma iniciativa do Supremo para regulamentar a matéria. A partir do momento que o Supremo convalidou, não jurisdicionalmente, isso é importante. Jurisdicionalmente ainda houve uma discussão, uma liminar do ministro Fux, tentando resguardar o regime da magistratura dessa modificação. Mas o fato é que o Supremo, numa sessão administrativa, deu respaldo a essa interpretação de que essa modificação se aplicava à magistratura. E aí houve, assim, a nossa leitura que isso foi ruim para a tese que a gente defende nas ADIs anteriores, de que a magistratura teria que ter um regime previdenciário próprio, regulamentado a partir de uma iniciativa do Supremo, que era o que se propunha a fazer quando o Supremo enviasse o Estatuto da Magistratura, que foi discutido recentemente no plenário administrativo. Bom, mas feitas essas considerações, o que a gente pode falar em relação ao benefício especial, que antes que a gente aqui saia muito do tema. O benefício especial, essa é assim, a preocupação central nossa, traçar um cenário e que os juízes, servidores, aqui de uma maneira geral, aqueles que estão estudando essa matéria, possam refletir até que ponto nós vamos ter, dentro de um horizonte dos próximos 30 anos, uma manutenção desse regime de aposentadoria que hoje existe, que é diferenciado entre o regime próprio dos servidores públicos e o regime geral da Previdência Social, né? Eu não vou fazer aqui nenhum exercício de futurologia, mas todos que estão escrevendo, que leem sobre esse tema e que debatem, as elas certamente têm informações muito mais técnicas em relação
a essa questão, e acho que vai trazer, é que a gente caminha, isso independente de ser bom, ruim, querido ou não, é que a gente caminha para uma, se não uma unificação, mas uma aproximação dos regimes de aposentadoria, né? Nós tínhamos regimes diferenciados que, em razão não só de questões econômicas, mas modelo de estrutura de população, de estrutura de economia, nós vamos caminhar o que parece ser um caminho quase que difícil de você reverter, de uma, se não unificação, uma aproximação muito grande dos regimes de aposentadoria, pela qual nós vamos ter, eventualmente, no futuro, um teto de aposentadoria, como já existe hoje no teto do regime geral. Se nós temos essa perspectiva, se essa perspectiva é concreta, a questão que eu tenho que fazer, e a pergunta que eu tenho que me fazer, talvez, é o seguinte: eu aposto no modelo, na manutenção de um modelo, pelo qual eu tenho garantido, ao final da minha carreira, quando passar para a inatividade, um regime de aposentadoria pelo qual eu estou contribuindo com base na integralidade daquilo que eu recebo, né, com a expectativa de que eu vá receber daqui 20, daqui 30 anos, dependendo da situação de cada um, uma contraprestação que tenha por base aquilo que eu contribuí durante toda a minha atividade. Ou há, de fato, uma possibilidade, um risco de que, se essa se essa PEC não for aprovada neste governo, né, havia um movimento político muito forte de aprovação desta PEC no primeiro semestre, né? A partir do dia 17 de maio, com a delação da JBS, houve uma completa mudança do cenário político e a PEC entrou em stand-by. Passado esses meses aí de rejeição, de não autorização da Câmara, pela abertura de processo crime contra o presidente da República, a base governista tem, de uma certa maneira, se reconstruído, e esse assunto pode vir à pauta, né? Talvez hoje com menos chance de ser aprovado do que se tinha no primeiro semestre, mas a possibilidade está aí colocada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ainda que esse governo não consiga aprovar essa mudança da reforma previdenciária, o que é muito provável, essa pauta vai voltar a partir de 2019, e aí volta, a meu ver, com uma força política muito maior, que é um novo governo eleito, e com uma legitimidade, com apoio. Então, certamente, esse tema nós vamos ter que debatê-lo aí nos próximos anos, né? E essa questão se coloca novamente, e eu estou dizendo aqui, nós estamos falando da possibilidade de opção pelo regime especial, pelo benefício especial, melhor dizendo, em razão de uma reabertura de prazo para essa migração, né? Porque quando foi feita essa estruturação da Previdência Complementar e a criação do FUNPRESP, e posteriormente a regulamentação infralegal dessa estrutura, se abriu esse prazo para que os colegas, né, para os juízes, servidores públicos em geral, pudessem fazer essa mudança de regime. Esse prazo, que foi a época que nós fizemos esse estudo da JUFESP, se esgotou, se encerrou, eram 24 meses, e ele se fechou. Agora, numa lei, que é a Lei 13.328 de 16, né, pelo artigo 92 dessa lei, 13.328/16, foi reaberto o prazo por mais 24 meses para que aqueles que estão no regime próprio de previdência pública, né, possam fazer a opção e partir para o regime diferenciado, fazendo jus ao chamado benefício especial, que eu já vou aqui tratar mais de maneira adequada do que se trata isso. Esse prazo, assim, pela contagem que está sendo feita, vence no dia 28 de julho de 2018, considerada a publicação da Lei 13.328. Ou seja, nós estamos aí um pouco menos de um ano para poder fazer essa opção, né? O que é o benefício especial? Na verdade,
o que se procurou fazer com isso? Eu aqui vou falar de maneira mais técnica, talvez, mas uma maneira para a gente contextualizar a discussão. E talvez a Zélia, o próprio Edmilson, que vai participar, aí, possam trazer informações mais detalhadas do ponto de vista técnico sobre isso. O benefício especial, né, eu não sei quem que falou isso uma vez, mas eu acho que, de uma certa maneira, essa ideia define bem o que é o benefício especial. É quase que um programa de migração voluntária, né? Tem um programa de demissão voluntária, né? A pessoa está vinculada ao serviço público e recebe algum tipo de incentivo para deixar esse vínculo, é o chamado PDV. De uma certa maneira, eu vejo o benefício especial como um PMV, né? Porque a Lei 12.618 criou essa vantagem, ou na verdade, essa alternativa para aqueles que estão no regime próprio da Previdência e queiram partir por um regime diferenciado, pelo qual eles ficam sujeitos ao mesmo teto do regime geral de Previdência. Veja, não se migra para não é que o servidor público sai do regime próprio e passa a integrar o regime geral de Previdência. Ele continua no regime próprio, só que submetido ao mesmo teto que é o existente para o regime geral de Previdência. É isso, né, Zé? Qualquer coisa você me corrige, mas é essa. Não há uma mudança de regime. Não é que eu saio do regime público e passo a ser do regime geral da Previdência. Só que você, conquanto permaneça no regime próprio, o seu benefício de aposentadoria, os seus benefícios decorrentes daquele regime, eles ficam limitados ao teto geral, ao teto do regime geral da Previdência, que hoje é em torno de 5.200, alguma coisa. 5.531. 5.531. Qual que é o primeiro reflexo nisso? Bom, nós contribuímos aí com 11% de previdência social sobre os nossos rendimentos. A partir do momento que eu fizer essa migração de regime, eu passo a contribuir sob o teto do regime geral também. Então, vamos pegar aí a base do juiz federal titular, subsídios aí em torno de 28 mil, vamos falar em números redondos para facilitar essa análise. Quer dizer, eu deixo de recolher uma contribuição com a base de R$28 mil, 11% sobre R$28 mil, e passo a recolher 11% sobre R$5 mil. Ou seja, eu deixo de recolher... aqui eu vou falar do meu caso, porque é o que se aplica aos colegas, e os colegas aqui, que são os servidores, vão poder fazer essa mesma relação. Eu deixaria de contribuir uma média de R$ 2.500 mensais, porque aí tem a questão do imposto de renda, da base de cálculo, não é? Então, isso é uma... Mas, arredondando números, eu deixaria de contribuir com a Previdência do regime próprio de R$ 2.500 mensais para passar a contribuir em torno de R$ 550 mensais. Agora, a pergunta que se fazia era a seguinte: mas espera aí, eu sou juiz há 15 anos, fui procurador de Estado durante 4 anos, todo esse tempo que eu contribuí, né? A Kátia também foi procuradora de Estado no mesmo concurso, todo esse tempo que nós contribuímos nesses últimos 19 anos, né, de serviço público, o que aconteceu? Porque eu sempre contribuí pela integralidade. Agora eu passo a contribuir pelo teto, mas e o que contribuí no passado? A União Federal fez esse plano de imigração voluntária, vamos chamar assim, permitindo que esse tempo de contribuição passada, e aí é importante, o tempo de contribuição passada no regime do serviço público. Aquilo que foi, se você veio da iniciativa privada, você contribuiu para o regime geral, então esse tempo de contribuição não é computado nesse cálculo. Por quê? Ele considera aquilo que você contribuiu no regime próprio do serviço público e que você, a partir do momento que vai abrir mão, vamos falar de uma maneira não técnica, mas você vai optar para não ter mais um direito, uma aposentadoria integral, porque a gente sabe que hoje a integralidade também ela tem nuances, né? A integralidade, paridade, e aqui são vários aspectos. Quem está antes de 98 tem um regime, quem entrou depois da emenda 20 tem outro. Então, mas que você se aposente com base no seu último subsídio, ou pelo menos próximo àquilo, se você deixa de contribuir, você vai abrir mão desse direito.
E aquilo que eu contribuí no passado, como é que faz? O que faz é isso. A União, por meio da Lei 12.618, criou esse benefício especial, que é um cálculo que vai tomar por base as contribuições que você já verteu para o regime próprio e que vão dar origem a um chamado benefício especial. Esse benefício especial você vai receber quando se aposentar no Serviço Público Federal, juntamente com o teto do regime geral da Previdência, considerando que todos nós aqui, servidores públicos, contribuímos acima do teto. Né? Contribuímos, quer dizer, estamos acima do teto. Então, quer dizer, você, quando se aposentar, né, com teto de contribuição. É verdade. Podem pegar isso descontextualizar. Acima do teto, não. Juiz federal não ganha acima do teto. Isso é importante, né? Isso, deixa claro. Quem for editar tem que colocar esse trecho junto, né? Então, se eu fizer essa opção, quando eu me aposentar no Serviço Público Federal, eu vou ter esse direito. Quer dizer, eu aposento pelo teto do regime geral de previdência, que hoje é 5.531, segundo a ZEL, e mais o benefício especial que eu segundo a portaria. Mais o benefício especial que é calculado no momento que eu faço a opção. Porque é no momento que eu faço a opção é que se considera qual o valor de contribuições que eu verti até aquela data. Né? Então, assim, vamos falar isso de maneira mais detalhada e aí depois a gente remete à lei. Como que se calcula esse benefício especial? Esse material que a JUFESP preparou, ele já traz, inclusive, uma simulação. Depois a FUNPRESP, Júlio e o Edmilson também preparou, tem participado de muitos debates sobre isso. Ele me disponibilizou um curso sobre imigração, que também a gente coloca aí depois à disposição de todos, que é um curso que a FUNPRESP está dizendo, sistema de cálculo, mas ele que é muito didático. E eu quero aqui usar uma parte dele, eu acabei fazendo isso, devia ter feito com um PowerPoint, mas depois a gente disponibiliza isso. Como é que se calcula o benefício especial? Então, essa é a questão. A legislação prevê o seguinte, são 5 passos para que a gente chegue ao benefício especial. Primeiro, você tem que obter as contribuições que você já realizou para o sistema do regime próprio. Então, esse é o primeiro ponto. Aqueles que estão no Serviço Público Federal, estão na magistratura há mais de 15, 20 anos, aí, isso o tribunal já tem essa informação, porque isso já está no sistema da própria folha de pagamento. Aqueles que estão há menos tempo na magistratura da União, da Federal, no caso, que vieram de outros órgãos, ou vieram de outras unidades, como eu, no meu caso, da Procuradoria do Estado, precisa ter esse cuidado de pegar as informações, e aqui há um regramento específico, que há uma portaria que regulamenta como que essas unidades têm que fornecer essa certidão, que é trazer as informações das contribuições que você verteu na unidade da qual você veio, para que o TRF aqui, vamos falar aqui da nossa realidade, possa averbar dentro do seu prontuário, ali, da sua folha de pagamento, para que o TRF tenha essa informação. Então, esse é um primeiro ponto. Nós temos um prazo aí até julho de 2018, então aqueles que, porventura, estejam pensando ou que venham a cogitar de fazer essa migração, tem que ter essa preocupação. Você precisa considerar o tempo de contribuições que tinha em outros regimes de serviço público para que sejam averbados para que essa conta possa ser feita. Com essas informações, esses valores de contribuições vertidas, eles devem ser, isso está na lei, né? Eles devem ser corrigidos pelo IPCA. Né? Se corrige todas as contribuições que foram feitas. Hoje há, na verdade, uma planilha que a FUNPRESP está disponibilizando, aí, o Edmilson me passou, já passei para vários colegas, que você vai informar o valor da sua contribuição na competência 1, 2, 3, e você a planilha vai corrigir. Feita essa atualização, se aplica a regra dos 80% das maiores remunerações.
Então, no universo lá de contribuições que você fez ao longo da sua carreira, vão ser selecionadas aquelas 80 que representam os 80% das maiores contribuições. Esse valor, desse valor que você obteve, deve ser abatido o valor do teto do regime geral. Por quê? Porque o teto do regime geral você vai continuar tendo direito à aposentadoria pelo teto. Então, o que vai se calcular? Aquilo que você contribuiu que excede ao teto. E sobre esse valor do qual se abate o teto, é que se aplica o fator de conversão. O fator de conversão tem uma regra própria, que a lei traz uma fórmula, né? Nós, como juízes, a gente vê fórmula e começa já a ter, né, algum tipo de preocupação, mas a fórmula, basicamente, leva em consideração o número de contribuições que você verteu por um fator, por um divisor que varia para homem e para mulher, com base em 35 anos ou 30 anos. Né? Então, tem um fator de conversão. Então, você, a partir daí, quer dizer, você pegou as suas contribuições, você atualizou as suas contribuições, selecionando as 80% dos maiores valores, abateu do valor do teto, aplica o fator de conversão, você chega ao benefício especial. O Paulo já me falou que são só 5 minutos, e para ficar um pouco mais didático, Paulo, eu vou falar do meu caso aqui, que acho que boa parte dos colegas têm essa situação. Qual que foi o cálculo? E aí nós vamos entrar numa outra questão, e acho que o Paulo chegou na hora certa, porque a gente está cobrando uma posição do diretoria do fórum, né, Paulo? Estava esperando você chegar para poder fazer essa... Obrigado pela presença. Porque a questão é essa. Essa é uma discussão que se colocou. Tudo bem. O tribunal, a unidade, tem a obrigação de fornecer para o juiz, ou para o servidor, obviamente, qual informação, né? Porque a lei não está dizendo que quem está obrigado a isso ou aquilo. Mas, veja, para eu poder fazer uma opção como essa, embora a fórmula esteja disponível, eu preciso de dados que nem sempre estão à minha disposição. Então, o que a gente tem feito, e o Paulo aqui, eu estou brincando isso porque a gente tem conversado sobre isso, ele está tentando achar uma solução, já tem um processo que está sendo instruído para essa finalidade. Tem conversado com o Otávio também, que pertence à diretoria da JUFESP, a gente está preocupado com isso, porque o prazo está caminhando para o final. É que o tribunal, quando eu chegar para o tribunal, eu falo, olha, eu quero fazer uma opção pela migração. Qual seria meu benefício especial? Né? Conversando com o Paulo, o que nós obtivemos, por enquanto, os colegas eu sei que já estão pedindo essa informação para a Folha, e aí aqui a gente vai chegar no segundo passo. O tribunal vai dar uma simulação daquilo que seria o benefício especial, que é o que a 4ª região tem feito. Porque na 4ª região já houve um colega, que é o Emerson Gaza, que é um colega que também estuda muito isso, que já fez a opção pela migração. Eu não sei se é o único caso, mas certamente foi o primeiro. Ele formalmente já optou pela migração. E o TRF4, aqui a gente fez uma consulta ao Conselho da Justiça em Brasília, está dependendo desse posicionamento, se vai se dar uma simulação ou se o tribunal, o órgão, vai dar algum tipo de certidão, dizendo, olha, seu benefício especial é esse. Obviamente que isso tem reflexos jurídicos distintos. Né? No meu caso, para o Paulo ficar calmo aqui, no meu caso, considerando os praticamente 15 anos de contribuição, eu não tenho averbado ainda o tempo de procuradoria, então só se calculou o tempo de contribuição no caso da magistratura. Mas considerando aí que eu tenho 4 anos de procuradoria, 15 anos de magistratura, praticamente o tempo de magistratura vai absorver os 80% das maiores contribuições. O período de contribuição seria desconsiderado. Essa primeira parte, obtendo os valores das contribuições realizadas, atualizando os valores das contribuições, o valor das minhas contribuições atualizadas tem hoje um valor de 34 mil reais. Então, essa é uma coisa, primeiro, que chama a atenção. As minhas contribuições hoje são maiores do que o valor do meu subsídio, exatamente porque as contribuições estão sendo corrigidas pelo IPCA e o subsídio está passando por um processo de defasagem desde 2015. Então, nós temos uma base de contributiva maior do que o ganho do subsídio. Então, dessas contribuições, eu tenho que deduzir o valor do teto do regime geral. Por quê? Porque o teto, eu continuo tendo direito à aposentadoria com base no teto do regime geral. Então, isso cai para em torno de 28 mil reais. Caindo para em torno de 28 mil reais,
e aplicando o multiplicador, que é a fórmula, que é o número de contribuições que eu tenho, que quando foi calculado, hoje está um pouco diferente, porque isso foi feito no começo do ano, mas eram 191 contribuições, dividido por uma base de 13 vezes 35. Por que 13? Porque você contribui 13 parcelas anuais, considerado o 13º. Então, o meu benefício especial, com base nessa conta, seria em torno de R$12.000. R$12.000. Então, se eu hoje optasse pela migração de regime, o que eu teria direito? Bom, eu teria direito a um benefício especial de R$12.000, que seria somado ao teto do regime geral quando eu viesse me aposentar. Qual que é a segurança jurídica que isso me traz? Essa é a grande preocupação que todos nós temos. Espera aí, eu faço uma opção pela migração de regime, a União está me dando aqui um direito ao benefício especial, que é calculado, e aí vai a questão que o Paulo vai nos responder. O 12.000 é uma simulação, o 12.000 é uma informação certificada pelo tribunal, né? É uma expectativa de valor, e só a gente vai ter que ter esse parâmetro. Mas, certamente, que o valor pode ser uma diferença pequena, mas é em torno dessa grandeza, vamos assim dizer. Que segurança eu tenho em relação à manutenção dessa regra nos próximos 10, 15, 20 anos? Essa é a primeira questão que é colocada. E o que a gente tem que avaliar, e aí já é uma análise jurídica, é que, pelos termos da legislação, e aqui eu vou resumir para depois a gente poder debater com mais tranquilidade, pelos termos da legislação 12.618, quando eu faço a migração, se trata de uma opção irretratável, né, e que não pode ser, de alguma maneira, rediscutida. Eu não posso me arrepender, falar, me arrependi, quero voltar atrás. Não. Feita a migração, se trata de uma opção irretratável. Se se trata de uma opção irretratável, juridicamente, a gente tem que reconhecer que ela confere ali um ato jurídico perfeito, um direito adquirido àquele modelo. Ou seja, se amanhã a União modificar isso, modificar a fórmula de cálculo do benefício especial, modificar, ou mesmo vier a dizer, acabou o benefício especial, aqueles que fizeram a opção na vigência da lei, assim, a minha leitura é que se trata de um direito adquirido, porque você formalizou uma opção dentro dos requisitos e vigentes à época da opção. Fala, mas em relação ao regime próprio de aposentadoria, há uma vantagem, certamente, porque em relação ao regime próprio nós temos o quê? Uma mera expectativa de direito, né? Vamos acabar aqui. Então, esse é um primeiro ponto importante. Qual a segurança jurídica que tem? Você está fazendo uma opção irretratável sobre a qual, ao meu ver, há a proteção do direito adquirido. Como é que esse benefício especial, e essa é a segunda questão que todos colocam, bom, se o meu benefício especial hoje é 12.000, como é que ele vai ser corrigido no tempo? Porque ele perde qualquer vinculação com a base remuneratória. Ele se trata daquele benefício especial. O que a lei hoje fala é que esse benefício especial vai ser atualizado pelos mesmos índices de atualização dos benefícios previdenciários. Então, isso pode, certamente, no futuro, ter uma modificação. E quanto a critério de correção, a gente bem sabe que isso não pode se sustentar um direito adquirido àquele índice. Isso pode implicar, de fato, algum problema. Vamos corrigir não pelo índice de previdência, vai corrigir pela TR. Agora, vai ter que modificar a lei, isso vai ter um impacto político que tem que ser sopesado. Mas essa é a regra atual. E o segundo aspecto importante é a questão, e esse acho que é um detalhe que tem que ser relembrado, que a condição para que você receba esse benefício especial é que você se aposente no serviço público. Ou seja, amanhã fiz a migração, amanhã recebo algum tipo de proposta para ir para um grande escritório de advocacia. Normalmente é o Ministério Público que está recebendo essas propostas, não é, Zé? Aí eu perco esse direito, porque eu tenho que estar no... Estão aceitando, né? Vale Estão fazendo e estão aceitando. É que, assim, provocar zelo é um negócio que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não, em relação a isso,
Assina embaixo do que disseram. Mas, para concluir, se eu sair do serviço público, eu perco esse direito. Eu tenho que me aposentar no regime público federal. Obviamente que esse benefício especial também gera o direito à pensão, quer dizer, ele é pago quando você se aposenta ou em caso de falecimento ou invalidez. Né? Quando você deixa de poder trabalhar, também seria a mesma situação de pensionista, ou, no caso de invalidez, ele vai passar a ter direito a isso. Essas questões, o tempo já está esgotando, ela certamente traz outras reflexões, porque vai se aplicar ao benefício especial o mesmo regramento da pensão em relação à limitação percentual. Isso na lei não está dizendo isso, mas certamente isso vai trazer algumas discussões. Então, o que eu queria aqui, já para encerrar, para a Zélia poder falar e a gente continuar esse debate, é trazer para vocês essa preocupação. Existe essa possibilidade de migração. Essa migração se dá dentro de um prazo agora, de uma janela, vamos dizer assim. O governo pode até prorrogar essa lei, mas pode não prorrogar, porque ela está dando uma vantagem. E essa vantagem, ou essa possibilidade, ela está sendo feita aí também hoje, com base nas regras atuais de previdência, que é uma outra questão que tem que ser refletida. Se amanhã muda a emenda constitucional, se a PEC é aprovada e muda o critério de base de contribuição, deixa de ser 35, se aumenta, isso também pode ter reflexo no cálculo. Então, hoje, quem for fazer essa opção, ou quem quiser refletir sobre ela, tem que ter essa leitura. Com as regras atuais, o cenário atual é esse. Se isso vai ser mantido até julho de 2018, também é um exercício de futurologia. Então, esse material, depois a gente continua, porque o Paulo agora ficou bravo, mas a gente vai disponibilizar isso, e eu acho que, na verdade, isso aqui é mais um começo de um debate do que uma palestra, alguma coisa que vá ser conclusiva. E, nesse ponto, o Bruno estava certo, acho que eu consegui trazer mais dúvidas do que certezas, mas para que a gente possa continuar nessa discussão. Tá? Obrigado. Obrigado, Fernando. Tá mais difícil tirar tempo do Fernando do que ponto do Corinthians atualmente. Ele está certo, a divergência é realmente futebolística. Né? Eu já passo imediatamente a palavra à querida amiga Zélia Perdonar para a sua conferência. Bom, inicialmente, meu bom dia a todos. Minhas palavras iniciais são de agradecimento, e eu faço em nome do nosso presidente da mesa, o doutor Paulo Sérgio, dizer que é uma alegria estar de novo nessa casa, poder contribuir para essas discussões da Previdência Social. Eu quero cumprimentar o doutor Bruno, e dizer que estou certa que será uma gestão bastante profícua, iniciou há pouco tempo, mas estou certa disso. Eu quero também cumprimentar o doutor Fernando, o doutor Clayton. Eu disse que quem já administrou sabe a importância das parcerias. Né? Eu dizia para o Clayton, ali fora, antes do início, que quando eu administrei aí a Procuradoria na primeira instância, as parcerias eram essenciais para que a gente pudesse fazer muitas coisas. Então, eu ratifico as palavras aqui, tanto do doutor Bruno quanto do doutor Paulo Sérgio, da importância dessas parcerias. Eu quero cumprimentar todos os juízes aqui presentes, eu quero registrar a importância do TRF para o cenário nacional, inclusive no que tange à associação, a JUF. Né? Nós estamos aqui com 2 ex-presidentes da JUF, um secretário-geral, quem sabe até um próximo presidente da JUF. Só essas questões aqui, e nesse momento, porque tem mais ex-presidentes, né? Mas só isso demonstra a importância do Tribunal Regional Federal, dos seus juízes, para o país como um todo. Eu quero cumprimentar todos aqui, porque as pessoas que estão aqui, quer magistrados, quer servidores, perceberam que é importante a informação. Né? É importante a informação. Nós vivemos um quadro, eu digo que até o Edmilson estava ontem lá na Procuradoria, e eu dizia que, infelizmente,
há uma cultura nossa de membros do Ministério Público, magistrados, servidores públicos, de que nós tínhamos uma previdência, e uma previdência que não existe mais e não vai existir mais. Eu, inclusive, assim, talvez eu discorde de muitos aqui, porque eu acho isso positivo para o Brasil. Porque não adianta nós termos uma boa aposentadoria, não adianta nós termos uma remuneração ótima se nós não tivermos acesso à educação, acesso à saúde, nós e toda a sociedade brasileira. Então, eu tenho assim defendido a reforma, alguns pontos eu discordo dela, eu tenho defendido porque eu acho que a gente vive num contexto que exige reflexão sobre isso. Então, as minhas palavras, assim, as primeiras considerações que eu vou fazer considerações em relação à reforma em si. E eu tinha preparado várias coisas, mas considerando o que o doutor Fernando falou, e aqui eu vou tirar a doutora, eu acho que o momento assim, é propício, a gente está aqui para refletir, e às vezes a formalidade acaba até criando algumas resistências. Então, o que o Fernando falava, e eu sei o que o Edmilson vai falar, mais sobre essa questão da possibilidade de migrar para essa previdência complementar, e que vários pontos e em várias situações positivas. Inclusive, eu tenho certeza que o Edmilson vai falar, a própria tributação. A tributação na Previdência Complementar, e nós aqui que atuamos em processo tributário, sabemos que existe esse incentivo em relação à opção da tributação regressiva. Quer dizer, são várias questões que a informação permitirá fazer uma escolha. Mas como o Fernando já tocou nesse aspecto, o Edmilson vai falar, e o Daniel Polino também vai falar sobre isso, sobre a Previdência Complementar, e considerando que o tema de hoje é regimes próprios de previdência, o obrigatório e o complementar, eu vou, então, limitar a minha fala, nesses minutos, em relação à previdência obrigatória, porque aí eu acho que vai dar um equilíbrio em relação a isso. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria, mais uma vez, parabenizar a JuFesp pela sensibilidade, né? Hoje dedicou o tema à nossa previdência dos servidores públicos, e amanhã dedicou o tema àquilo que é hoje o maior objeto do maior número de ações na Justiça Federal. Não sei se os senhores têm essa informação, mas só de auxílio-doença, 10,28% de todas as ações da Justiça Federal se referem ao auxílio-doença. Se eu somar a aposentadoria por invalidez, já chega a quase 18%. 10,28% é mais do que as execuções fiscais. Então, ter essa sensibilidade para amanhã trazer um tema que diz respeito praticamente ao labor de todos nós na atividade judicante, eu mesmo, como membro do Ministério Público, os servidores também auxiliando nessa tarefa. E o benefício assistencial, que eu tenho dito que o Supremo Tribunal Federal prestou um desserviço à nação com esse julgamento, porque hoje nós temos duas instâncias, uma instância obrigatória de apreciar o benefício de prestação continuada da assistência social, porque o Supremo disse que no caso concreto, o juiz pode definir outros critérios. Eu tenho sido bastante crítica em relação a isso, porque tenho observado que não tem sido o caso concreto em si, mas os parâmetros das turmas, dos juízes, e temos visto muita. Eu peguei um processo lá da competência delegada, que a juíza estadual estabeleceu como critério de miserabilidade R$ 2.531, ração mínima do DIES. Então, isso só demonstra o desserviço que o Supremo Tribunal Federal prestou em relação a essa questão, mas vai ser objeto. Por isso, parabenizar, Bruno, porque, ao mesmo tempo que estamos preocupados com a nossa questão, estamos preocupados também com o nosso trabalho. Quero registrar aqui que o doutor Daniel Polino chegou agora, que vai ser um dos palestrantes, e eu tenho certeza que ele vai tratar mais disso, como falava. Então, eu vou passar as considerações em relação ao regime obrigatório. O que acontece? A Previdência Social nossa, de nós servidores, que é objeto da manhã de hoje, ela está inserida dentro do contexto da Seguridade Social. Todos nós sabemos que, para nós brasileiros, Seguridade Social é Previdência, Saúde e Assistência Social. No que tange à saúde, houve a universalização dela com a Constituição de 88. Uau! Em relação à Previdência, nós temos ela como uma característica de seguro social, porque é uma proteção contributiva, né?
E aqui a gente sempre diz, qual é o objetivo da Previdência? Substituir os rendimentos do trabalho, manter o nível de vida do trabalhador. Nós falávamos antes, e o Fernando dizia, nós falávamos antes dessas inovações trazidas pela emenda 41, de que os entes federativos podem adotar o mesmo teto do regime geral, nós falamos da previdência complementar dirigida aos trabalhadores da iniciativa privada. Mas, desde então, que não é, eu não posso mais dizer isso, porque a previdência social é dirigida também aos servidores públicos, e nós, da União, já temos essa realidade desde 2013. Por isso que, se o objetivo da Previdência é manter o nível de vida do trabalhador, e se eu vivo com R$15.000, e se a Previdência obrigatória para aqueles que ingressaram depois de 2013, passou a ter o teto de 5.531, obviamente que a Previdência Complementar é uma realidade e é uma necessidade para nós, servidores públicos, porque, para a manutenção do nível de vida, nós vamos ter que ter a Previdência Complementar. Agora, o que diferencia a obrigatória da complementar, o próprio nome diz. A obrigatória eu não posso optar em participar ou não, enquanto que a complementar a esta faculdade. Eu posso aderir para a Previdência Complementar, e hoje em dia, no âmbito da União, não é aderir, é sair fora, né? Porque tem uma vinculação automática, e eu, assim, embora tenha pessoas críticas a isso, eu não sou crítica, porque, infelizmente, nós não temos o histórico de nos preocupar com o futuro, com a Previdência. Então, muitas vezes, a pessoa não adere e nem pensou sobre isso. Então, agora ela tem que pensar em sair, né? Em permanecer ou não permanecer. Então, eu vejo como positivo essa questão da adesão automática. De qualquer forma, a gente costuma dizer que tem o regime obrigatório, que é o regime geral, que nós trabalhamos todo dia com os feitos relacionados aos benefícios administrados pelo INSS e também o seguro-desemprego, que muitos assim acabam esquecendo que também é previdenciário. Temos o regime dos servidores, que tem as regras no artigo 40. Temos a previdência dos militares, que tem regras infraconstitucionais. Eu faço uma crítica, eu acho que há diferenças, mas deveriam ter vindo aqui para a reforma. E eu tenho dito que a proposta, o projeto substitutivo, acaba criando dois regimes ainda aqui, né? O regime dos parlamentares, que, no meu entendimento, é inconstitucional desde a emenda 20, mas que, de certa forma, a emenda constitucionaliza, porque ela diz que, a partir dali, vai ser diferente. E eu tenho dito que tem uma decisão do Tribunal de Contas da União que criou, dentro do regime obrigatório dos servidores públicos, um regime especial para os policiais civis. Eu me impressiono que ninguém está comentando isso, e aqui também o substitutivo adotado acaba constitucionalizando essa inconstitucionalidade do Tribunal de Contas da União. Eu e umas pessoas estamos preparando uma minuta para uma representação ao Procurador-Geral da República, justamente para entrar com uma DIN contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que criou, inclusive, para vocês terem uma ideia, todos os servidores aqui, todos os juízes, todos os servidores, menos eles, que ingressaram depois da emenda constitucional número 41, depois de 2003, estão submetidos à média. Eles não. Inclusive, aqui, um preceito específico diz, não, para quem ingressar depois. E o pior de tudo, que ele diz o seguinte, para quem ingressar depois da adoção do regime de previdência complementar. Só que, por conta daquela decisão do Tribunal de Contas da União, eu fiquei sabendo que já tem decisões na Justiça Federal do Distrito Federal, determinando que eles não precisam nem aderir à previdência complementar. Por isso que eu tenho dito que tem sido... É um regime novo. É um regime novo. Eu brinquei, lá eu estava no Tribunal de Contas da União, segunda e terça, e eu disse que eu costumava brincar com os meus colegas desembargadores estaduais, que eles são juízes, legisladores e constituintes, né? Porque o Tribunal de Justiça daqui, ele decidiu que não haveria média, que teria aposentadoria integral até a adoção, em 2012, pela Previdência Complementar no Estado de São Paulo. Então, eu brinco com eles que eu disse que eles são constituintes. Então, a gente não pode dizer que eles não podem ter além do teto, porque eles são constituintes também. E eu dizia que isso acontece também
em relação aos ministros do Tribunal de Contas da União, porque eles foram constituintes. Eles criaram um sistema específico. Eu acho que isso é uma discussão política, estou à disposição aí para tratar, porque eu acho que tem que chegar e dizer para o relator, ora, se eles têm isso, por que não se pode ter? Embora eu discorde, mas eu acho o seguinte, se tem diferenças, então, pelas especificidades dos cargos, que tenha também em relação à magistratura, Ministério Público e tal. Não concordo com a diferença, mas se tem, não pode ser só em relação a isso. Bom, assistência social, todos nós trabalhamos, amanhã vai ter objeto, né, uma proteção não contributiva, e o financiamento da Seguridade Social, para sustentar tudo isso, eu quero só, em 2 minutos vou falar, porque ontem mesmo alguém me mandou pelo WhatsApp uma pessoa que tem falado muito, que não tem déficit, que não precisa de reforma, dizendo besteiras, né? Então, eu percebo que nas redes sociais tem muita besteira sendo dita, então eu vou tecer algumas considerações. Realmente, a Constituição Federal criou um sistema tributário à parte. Ela criou contribuições para manter saúde, previdência e assistência. Aqui, nesses slides, nós temos 3 contribuições: contribuição do empregador sobre a folha, a contribuição sobre a receita e faturamento, a contribuição sobre o lucro, a contribuição do trabalhador, a contribuição sobre a receita e concurso de prognóstico do importador e o PIS/PASEP. O PIS/PASEP, como ele vai para o seguro-desemprego e vai também para o abono, né, que eu costumo dizer que é um benefício previdenciário, porque é para os empregados de baixa renda, é quase como se fosse o salário-família, então os dois têm natureza previdenciária. Então, eu tenho hoje 7 contribuições de seguridade para manter saúde, previdência e assistência. A discussão é, a DRU é constitucional ou não? Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade. E segundo, que eu mesmo representei ao Procurador-Geral da República, sustentando a inconstitucionalidade da DRU, e depois que eu fui estudar federalismo fiscal, acabei entendendo que, se não tiver DRU, não tem como. E quero demonstrar aqui para os senhores, rapidamente, em alguns slides aqui. Aqui nós temos os gastos de 2015 e 2016 em relação ao INSS, o regime geral. Aqui, o regime geral, a Previdência, embora a gente bote isso só com Previdência, mas eu tenho de baixo que também é Previdência, que é seguro-desemprego e o abono que eu falava, né? Então, nós temos, em 2016, praticamente 550 bilhões, né, com a previdência do INSS e do seguro-desemprego. Dos servidores civis e militares, tem esses valores que nós estamos vendo. Em saúde foi gasto 108, em assistência social 79. Isso daqui já dá mais do que as contribuições sem DRU. Isso daqui já dá mais sem a DRU. Então, hoje, a DRU é uma técnica contábil, porque vai e volta. Certo? Então, só para demonstrar isso. Eu quero aqui, em relação às receitas, e por isso que eu digo que é um sistema tributário à parte. De impostos, a União arrecadou, em 2016, 450 bilhões, só que tem os repasses constitucionais para os fundos de participação dos estados e municípios. Então, ficou 258 bilhões, né? Por isso que, e olham de contribuições, aquelas 7 contribuições, mais salário e educação, deu 700 bilhões. Por isso que tem DRU. Senão, talvez nem o nosso salário seria pago se não tivesse DRU. Porque teria, em matéria, claro que tem outras receitas de juros das dívidas que recebem dos estados e tal, mas de receita tributária. E a gente pode ver a situação do Rio de Janeiro, que resolveu acreditar em outras receitas que não as tributárias e o caos que teve. Então, na verdade, aquilo que é certo são as receitas tributárias. De receitas tributárias, nós temos isso. Hoje, as contribuições de seguridade, elas representam mais do que 2 vezes o que se arrecada, o que se tem de receita líquida. Eu tenho dito, e disse isso para o presidente da Anfip, eu disse, cara, eu, se fosse governo, eu ia fazer o que vocês estão dizendo, que previdência de servidor não é seguridade social, então não vai ser sustentado com aquelas contribuições. E se não tem dinheiro, faltou, fica sem pagar a aposentadoria, então, dos servidores públicos. Já que eles insistem tanto com essa ideia, né, eu faria isso, mas certamente não farão. Mas eu faria isso para demonstrar o equívoco da visibilidade. Então, eu quero dizer que eu,
quando eu só estudava Seguridade, eu representei o Procurador-Geral e disse, olha, é um absurdo, estão tirando o dinheiro da Seguridade. Depois que eu fui estudar com o professor Alcide Jorge Costa, faço uma homenagem aqui, acho que muitos dos senhores foram examinados por ele no concurso, ano passado ele faleceu, com 90 anos de idade, eu fui estudar com ele lá no Estrito Senso, nós participamos, trabalhamos em algumas disciplinas juntos, fomos estudar o sistema federativo brasileiro, e aí eu percebi que sem a DRU sobraria isso para a União, e aí eu acho que é importante colocar esses dados. Eu não vou tratar aqui, mas aqui ó, só para, em relação às nossas contribuições, né? As nossas contribuições de civis em 2016, não, aqui é 2015, mas eu tenho de 2016 em algum momento aqui, esse slide vai ficar, aqui, ó, contribuições dos civis, 12,44 bilhões. Mesmo que eu bote 2 vezes da União, mesmo assim, se hoje se paga 60 e poucos bilhões, você teria que tirar de outros tributos. Não é déficit ou não déficit. Eu não tenho discutido isso, se é déficit ou não. Você tem que tirar de algum lugar. Se eu tenho 12 bilhões pago pelo servidor e tenho mais 2 vezes pago pela União como empregadora, o resto tira, e mesmo a parte da União tira de tributos, porque a União não cria dinheiro do nada, tira de tributos. Né? Os militares, a situação é muito mais grave, porque paga só sobre pensão, então, aqui é 2,92, é 35 bilhões, o resto tudo é gastos de tributos que têm que ser encaminhados para isso. Então, eu acho que dentro desse quadro, a gente tem que se refletir se a gente vai ouvir essas besteiras que estão dizendo por aí, de que não tem déficit, que tem recurso suficiente, ou se nós temos que participar dessa discussão e querer igualdade, não só porque a polícia foi lá e conseguiu, querer igualdade efetiva, ou se nós vamos continuar com um discurso que talvez não sejam mais adequado, até como cidadãos, como todos nós somos. Bom, feitas essas considerações, eu vou agora, todos esses dados eu tirei do relatório resumido de execução orçamentária, esse slide está aí, tem tanto 2015 quanto 2016. Bom, então, aqui, o que acontece? Os regimes obrigatórios, o Fernando dizia, até mesmo para aquele que aderir à Previdência Complementar, porque talvez alguns de vocês aqui, não sei, tenham ingressado depois de 2013. E quem ingressou depois de 2013, em outubro de 2013, no âmbito da Justiça e do Ministério Público, já obrigatoriamente está nesse sistema. Para aqueles que, do Executivo um pouco antes, é abril de 2013, não é, Daniel? Fevereiro de 2013. Então, todos aqueles que ingressaram depois de 2013, 2014, já têm essa realidade. Para outros não têm, e alguns de nós aqui, como vai ser discutido aí, ainda podem aderir ao teto, que aí, por isso que eu acho que vai ter muitas informações, ver se a pessoa quer ficar até os 75 anos, se a pessoa quer se aposentar logo, porque a pessoa que pensa em ficar mais tempo talvez é adequado. Ah, não, eu não quero. E por isso que a gente tem que conhecer também obrigatório. Aí os regimes obrigatórios têm o regime geral, que hoje praticamente todos os benefícios, salvo o seguro-desemprego, é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e o regime dos servidores públicos, cujas regras estão no artigo 40 e que também vão sofrer muitas alterações com a reforma. Eu vou tentar falar rapidamente do que está e de como vai ficar se aprovado esse relatório. Eu vou tocar assim, de forma generalizada, mas eu sugiro, Bruno, e estou à disposição, para que, se aprovado, não vai ser aprovado, pode não ser aprovado agora, mas quando vier um novo governo em 2019, certamente, como o Fernando dizia, ela fez uma avaliação política da qual eu concordo inteiramente, de que, se não for aprovado agora, com legitimidade, vai vir, e eu tenho sustentado, Fernando, que, se não for aprovado agora, certamente vai ser mais rígido. Um governo que venha com... Porque não tem como. Eu fico impressionada, eu até brinco com algumas pessoas, porque até esses dias eu estava discutindo com pessoas de um outro partido a reforma da Previdência. E agora eu fui à Comissão Especial da Reforma falar, e essas pessoas me criticaram um monte, e que eu era governista. Eu disse, pá, mas eu fui governista em 98... Fernando Henrique, fui governista em 2003, Fernando Henrique, fui vaiada em 2013, defendendo contribuição de inativo, né? E, então,
e agora continua governista. Então, é alguma questão em relação a isso. De qualquer forma, o regime próprio de previdência, ele tem regras no artigo 40, e o Fernando também disse que tem tido uma aproximação bastante grande. Eu dizia isso em 98, que o objetivo daquela emenda era unificar os regimes. E eu quero dizer que unificação não é o fim do mundo, é só a gente ter uma previdência complementar adequada, bem fiscalizada, não é. Temos que fazer, temos que fiscalizar, porque a gente tem visto pela imprensa, e eu até acompanhando no âmbito do Ministério Público, essa questão dos fundos de pensão. Então, tem que fiscalizar, tem que exigir que os órgãos próprios fiscalizem adequadamente. De qualquer forma, a Constituição diz que, o artigo 40, que subsidiariamente se aplicam as regras do regime geral. Aqui na emenda, várias questões mandam aplicar as regras do regime geral, especialmente em relação à pensão, tempo de duração, percentuais e tal. Então, o parágrafo 12 diz isso e ele não é modificado. O artigo 24 diz que a competência para legislar sobre previdência concorrente da União, só que a União edita normas gerais. E, justamente por isso, a 9.717 é uma norma geral que estados e municípios e União devem obedecer. E aqui nós temos, então, as regras atuais. Como são as regras atuais? Só que, talvez, muitos dos que estão aqui não tem aplicabilidade dessas regras, porque tem regras de transição. Essas regras aqui do artigo 40 são para aqueles servidores que ingressaram depois da emenda 41, depois do dia 31 de dezembro de 2003. Para aqueles que ingressaram antes, mesmo em outros entes federativos, mantém-se as regras anteriores, tem regras de transição. O que a União, e eu discordo disso, quando criou a Previdência Complementar, tem entendido que, se a pessoa entrou depois da criação da Previdência Complementar, antes, em outros entes federativos, tem adotado uma posição diferenciada, mas não em relação à obrigatória, né? Então, é obrigatório para todos, para quem entrou antes de 98, para quem entrou antes de 2003, para quem entrou agora e para quem entrar depois da reforma, mantém-se a previdência obrigatória do regime próprio. Ele não mudou, ele não foi para o regime geral. Não, ele mantém, tem regras específicas. Então, eu tenho a previdência obrigatória no regime geral e a previdência obrigatória dos servidores públicos. Além do teto, eu tenho a previdência complementar, que antes era só para a iniciativa privada, e a partir da emenda 41, mas no nosso âmbito a partir de 2013, no Estado de São Paulo a partir de 2012, tem a previdência complementar, que para os servidores públicos está regulamentada nos parágrafos 13, 14 e 15, aliás, desculpe, 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição. E aqui, então, como é que vai ficar? Bom, nós temos, eu queria aqui tratar, porque ninguém pensa que vai se aposentar por invalidez, ninguém pensa, mesmo quem pensa que vai se aposentar compulsoriamente, ele se aposenta um dia antes para ter a regra da aposentadoria voluntária, que é mais adequada, né? Então, hoje, por exemplo, eu entrei no serviço público em 81. Quando eu entrei no serviço, eu tenho regras, tenho 3, 4 opções de aposentadoria. Vamos imaginar que eu ficasse até 75 anos. Se eu me aposentasse compulsoriamente, obrigatoriamente é a média. Se eu quero a última remuneração, eu tenho que optar pela aposentadoria voluntária. Agora, quando eu coloco aqui no slides aposentadoria voluntária, essa aposentadoria voluntária é para quem ingressou depois da emenda 41. Para quem entrou antes, nós temos 3 regras de transição para quem entrou até a emenda 20, em 98, e temos uma regra de transição para quem entrou entre a emenda 20 e a emenda 41. Ou seja, para muitos de nós aqui, nós ainda temos direito à aposentadoria integral e regras de paridade. E só que, se aprovada a reforma, nós vamos manter essa possibilidade, só que com a idade mínima de 62 para a mulher, 65 para o homem, certo? Não quer dizer que eu, por exemplo, tenha ingressado antes. Não vou pegar porque eu estou submetido a uma outra regra, que é a regra do direito adquirido, que diz que pode exercer a qualquer tempo. A única diferença para quem tem direito adquirido é que a proposta diz que o abono poderá,
o ente federativo poderá... Porque hoje é o seguinte, eu adquiri direito e eu resolvo permanecer, eu recebo o abono de permanência. A emenda diz que os entes federativos vão regulamentar isso e que, no máximo, será igual à contribuição. Hoje, ela é igual à contribuição. Então, eu pago a contribuição, mas recebo de abono exatamente o valor. Se aprovada a emenda, isso daí, se a União adotar outra postura, eu posso ter um abono diferenciado. É a única diferença para aqueles que têm direito adquirido. Para aqueles que não têm direito adquirido e ingressaram antes da emenda 41, para esses, é porque daí ainda tem aquela possibilidade de quem entrou antes de 98. Tem uma regra específica de transição para quem entrou antes de 98, a possibilidade de reduzir em tempo de idade, como ainda tem, né? A emenda 47 criou aquela possibilidade que eu, aumentando 1 ano de serviço, diminuo 1 de idade. A emenda mantém isso, só que ao invés de ser por ano, é por dia. A cada ano que aumenta em tempo, diminui. Só que essa opção não dá direito à aposentadoria integral. Então, quer dizer, eu tenho a opção de me aposentar com menos de 55 anos e menos de 60 ao homem, mas sem direito à integralidade. Para todos nós que estamos no meio do caminho, que entramos antes de 2003, porque aqui certamente tem gente que entrou depois de 2003, para esses... há a possibilidade de continuar se aposentando com a mesma remuneração e com o mesmo da ativa e com os mesmos critérios de reajuste, mas para esses tem que ter a idade mínima. Agora é muito interessante porque a gente tem presente de que o critério de reajuste dos ativos sempre é o melhor. Eu tenho certeza que o Edmilson e o Daniel depois devem demonstrar que hoje não é bem assim. Ao menos para nós, membros do Ministério Público e membros da magistratura, o reajuste conforme critérios fixados em lei, nos últimos anos é mais adequado. Para aqueles que se aposentaram com reajuste conforme critérios em lei, nós, membros, teríamos ganho. Os servidores não, porque os servidores, como tiveram aumento no ano, em 2015, acho que foi 2016, não lembro, então, para eles, é mais positivo ainda o reajuste conformativo. Por isso que eu digo assim, o que é melhor? Não sei se mantiver essa política salarial é melhor conforme critérios fixados em lei. Por quê? Porque a Constituição mantém, hoje é assim, mantém a regra da reposição dos reajustes no mínimo conforme a inflação. Ele diz que vai adotar o mesmo critério do INSS, mas tem que manter o valor real. E manter o valor real é, no mínimo, a reposição da inflação. Então, por isso que eu digo, a gente tem que conhecer, e conhecendo poder optar. Você conhecendo as normas, conhecendo as regras, aí você vai optar de uma forma ou de outra. Eu estou vendo que o Paulo Sérgio está fazendo alguns sinais aqui para mim. Embora eu fosse falar de tudo como é, e de tudo como vai ser, eu acho que tudo como vai ser, talvez a gente possa fazer depois de efetivamente aprovado, fazer uma discussão, dizer, bom, é assim, era assado, e aí as pessoas. Então, eu já me coloco à disposição para isso, mas eu quero dizer que, alguns pontos, a reforma vai ser favorável. Por exemplo, hoje a pensão por morte, na forma como está, ela dá integralidade, por exemplo, já mesmo para aqueles que ingressaram, tem uma discussão, se aqueles que ingressaram depois de 2013, com a criação da Previdência Complementar, porque a emenda diz a totalidade da remuneração. E não dá, eu entendo que, fazendo uma interpretação sistemática, deveria ser o limite do teto do regime geral, para quem entrou depois. Mas vamos imaginar para quem entrou antes. Para quem entrou antes, se ele estiver aposentado por invalidez, por exemplo, ele morreu, mas antes se aposentou por invalidez, a pensão por morte vai ser muito inferior daquele que se aposentar em atividade. Então, agora aqui, e com a reforma, ele está dizendo, quem está em atividade vai ser as regras de como é o regime geral. O regime geral, como é a aposentadoria, nós que trabalhamos, né? A aposentadoria, a pensão por morte, ela será calculada com base numa aposentadoria por invalidez. E aqui também, né? Ou a aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria voluntária, e a proposta diz que é aquela que for que tem um valor mais alto. Ele pode optar por uma ou outra.
tanto, ou se o valor maior for da aposentadoria voluntária, será aquele, se for maior da aposentadoria por invalidez, ressaltando que, no caso da aposentadoria por invalidez, a reforma também é positiva. Por quê? Porque tem um percentual mínimo de 70%. Né? Porque hoje não é assim. Hoje, dependendo da situação, para quem ingressou depois de 2003, pode ter, imaginemos que eu tenha trabalhado como advogado, 15 anos, recolhendo 3 mil e pouco. Aí entro, trabalho como membro do Ministério Público, ganhando 25 mil reais, 2 anos. E aí eu me aposento por invalidez, não de acidente, por aquelas causas que dá direito a 100%. Vai ser feita a média, que vai cair muito, e ainda vai ser um percentual dessa média. Ou seja, então hoje eu ganharia muito menos que 70% na aposentadoria por invalidez. Na emenda vai ser no mínimo 70%. Então, assim, às vezes a gente se manifesta contra, porque está acostumado com uma realidade, com uma forma, e isso impede, inclusive, que a gente vá ao Congresso Nacional com propostas que poderiam ser aprovadas, porque diz, não, isso é contra, é ruim, é superavitário, não. Então, não tem uma postura de, não, vamos discutir o que isso pode ser melhorado, e principalmente em relação, por exemplo, hoje, o tratamento que foi dado aqui à polícia, que é um tratamento totalmente diverso com o que foi dado para a magistratura, para os demais servidores, que eu acho que todos os servidores têm que ser tratados como é qualquer país civilizado, não tem essa diferença, tem a previdência complementar, uma boa previdência complementar, e que eu estou certa aqui que no painel seguinte, tanto o Daniel quanto o Edmilson são pessoas assim que eu tenho o maior respeito em relação à previdência complementar. Eu sempre que eu tenho dúvidas da previdência complementar, eu ligo para eles. Né? Então, eu quero dizer que eu não quero me exceder, porque eu acho que vai ter várias questões. Eu vou deixar aqui com a JUFESP, porque eu botei os dispositivos, tirei o que era demais, tanto do que está e quanto do que vai ficar. E quero dizer que nós podemos ter uma postura assim de discutir questões que possam tirar essas diferenças injustificadas na proposta, e nós podemos ter uma perspectiva de que nós somos cidadãos brasileiros e que nós podemos contribuir para uma sociedade diferenciada. Eu quero, Bruno e Dr. Paulo Sérgio, Dr. Bruno aqui, agradecer mais uma vez essa oportunidade de discutir esse tema. Eu quero dizer que eu já vim aqui nesse mesmo auditório, fiz críticas a muitas decisões de Poder Judiciário, de pareceres do Ministério Público, em relação ao que disseram do Ministério Público, concordo plenamente. Eu, quando recebo nas redes sociais aí, que tem colegas aí se achando iluminados, que eles podem se posicionar quanto à reforma política, quanto isso, quanto aquilo, eu digo que eles têm que fazer o trabalho de procuradores da República. Eu espero mesmo que na próxima gestão o Procurador-Geral estabeleça regras sobre isso, né? Porque não é o fulano, o Beltrano que está falando, é o Ministério Público Federal. E eu tenho feito várias críticas em relação a isso. Acho que a gente tem muito trabalho a fazer para se manifestar naquilo que o cidadão brasileiro tem que se manifestar e não os iluminados do Ministério Público. Muito obrigada. Quero agradecer muito à querida amiga Zélia. De fato, as suas observações são sempre bastante diretas, agudas e precisas. Né? Muito obrigado. Nós também temos os nossos iluminados, né? E acho que é importante a gente fazer essa reflexão, essa autocrítica, porque os nossos iluminados talvez deviam se preocupar em observar quando eles estão falando em nome próprio ou em nome do Judiciário. Alguns deles sequer foram parte do Judiciário por muitos anos, de repente estão lá e começam a falar como chefes de todos, em manifestações que beiram a responsabilidade. Né? O doutor Fernando, eu peço muitas desculpas por ter interrompido os colegas, por ter dado tempo, limitado o tempo. Todos nós teríamos muito mais perguntas, gostaríamos muito mais de ouvi-los. Eu lamento, mas nós teríamos outras intervenções que serão igualmente interessantes, e sei que nós vamos voltar a esse tema muitas outras vezes, em outros eventos, conforme as coisas forem evoluindo, também na reforma da Previdência, conforme foram surgindo novidades, e a gente vai ter que voltar a este assunto inúmeras vezes. E, certamente, tanto a escola como a JUFESP, certamente o farão. Né? Mas a gente vai voltar um pouco antes até do que imaginava, porque o doutor Fernando pediu que falasse mais um minutinho. Então, Fernando...
Na verdade, é que eu esqueci de fazer uma observação que eu acho que é importante e que gera muita dúvida. Até vi hoje de manhã, porque a minha esposa, Renata, ela é analista aqui do tribunal, e ela fez uma pergunta que eu vi que ela não estava entendendo uma dúvida que é importante. E aí o Daniel e o Edmilson vão tratar da FUNPRESP de maneira mais precisa, mas que a migração de regime, ela não implica na adesão da FUNPRESP. Isso são coisas distintas. Porque os colegas, de alguma maneira, estão dizendo, mas se eu fizer a migração, como é que trata a questão da FUNPRESP? A FUNPRESP é uma opção que você tem de aderir a uma previdência complementar a partir do momento que você fizer a migração. Mas isso é uma decisão não vinculante. Você pode fazer a migração, aderir a algum outro tipo de plano de previdência, né? Você pode investir em imóvel, você pode investir o dinheiro em vinhos, aí é uma questão individual. A FUNPRESP é um modelo de previdência complementar que traz algumas vantagens, e aí vou deixar para os colegas aí falarem de maneira mais adequada, mas que não se trata de uma decorrência necessária e lógica. Então, isso é importante. Eu tenho visto, tenho conversado com os colegas e eles fazem essa confusão. Então, mas eu fizer a migração, eu tenho a preocupação em relação à FUNPRESP, como é que fica a minha relação em situação à FUNPRESP? Quer dizer, a FUNPRESP é um modelo de investimento que você pode optar ao fazer a migração e deixar de contribuir pela integralidade, o que certamente vai refletir numa economia mensal de contribuições que você deixa de ter. O que você vai fazer com esse valor? Então, a FUNPRESP é uma opção, mas não é a obrigação. Tá? Era só esse ponto, Paulo, porque isso gera uma certa confusão. Obrigado, Fernando. Então, a gente vai encerrar este painel aqui agora da manhã, e a pedido do Dr. Bruno, nós vamos fazer um intervalo de apenas 10 minutos e 30 segundos, e voltaremos impreterivelmente, tá, após este período, para dar início ao segundo painel, né, sem que nós prejudiquemos demais o almoço de todos. Muito obrigado.